Olá pessoal, meu nome é Tarcísio Figueiredo, eu estou aqui com um conjunto de amigos na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, em Campo Grande, Rio de Janeiro, e nós estamos dando início a um grande projeto aqui que é o estudo do Livro dos Espíritos e abordando questões importantíssimas aqui. O estudo de hoje, a gente vai chamar a discussão aqui os nossos amigos, o João, o Raul, a Ieda e todos os demais aqui, para a gente escolher, para a gente fazer o estudo da escolha das provas. É a questão 258 até 264. Toda segunda-feira, por volta de 7 horas, nós estaremos fazendo esse estudo e disponibilizando isso no YouTube. Essa é a nossa intenção. Um abraço para todos. E aí, gente? O espírito escolhe as provas. O que você acha? O que você acha, Raul? Bom, pela questão aqui 258, que a gente acabou dando uma leitura aqui, diz bem isso, que o espírito acaba escolhendo as provas. Ele tem essa opção, né, de escolher. Às vezes a gente se pergunta no decorrer da nossa vida aqui, das nossas experiências, é como se a gente esquecesse isso. Então é como se falasse assim, pô, Deus está nos castigando, às vezes por algo que está acontecendo naquele momento, mas não, isso são as nossas escolhas no decorrer dessa passagem, né? Então a gente escolhe às vezes essas provas para que a gente possa ter um melhor decorrer aqui de aprendizado. É muito interessante, cara. Eu acho um estudo muito profundo esse. João, a questão das provas é bastante interessante, né? Porque na maioria das vezes a gente vive determinadas situações e a gente quer responsabilizar os outros pela situação em que vivemos e não entendemos que tudo que passamos, ou de alguma forma quase tudo, é escolha nossa. E aí sofremos desnecessariamente a partir da responsabilidade que temos com os nossos atos. Interessante. Mas vamos falar mais sobre isso. Eu acho que esse assunto... Tem uma situação aqui, seu João, Raul, Alexandre, Dona Ieda. Eu vejo assim, a 259 fala das provas que são escolhidas, mas pelo que a questão diz, escolhe-se o gênero, mas os detalhes não. Assim, eu tenho um pensamento sobre essa questão, mas eu gostaria que alguém falasse. Vocês entenderam essa questão? De que o espírito... Peraí, deixa eu passar para a nossa querida amiga. Qual é o seu nome? Eu não entendi muito do estudo, porque eu estou aprendendo. Então, eu interesso muito, pergunto o que é mesmo a escolha das provas. Ah, você não entendeu o que é a escolha das provas? É a prova mesmo. O seu João acabou de explicar. Eu acho que você pode falar de novo, né, seu João, para ela. A questão, ela diz que nós escolhemos o gênero. Por exemplo, eu escolho uma prova, o gênero da prova, conviver no meio de marginais. Agora, se eu vou resistir, ou que tipo de marginalidade eu vou viver, aí é uma consequência. E até o final da minha vida na marginalidade também é uma consequência. Eu posso, no meio do caminho, deixar a marginalidade por tomar consciência de que aquilo não foi bom para mim. E aí eu estarei vencendo essa prova. O mesmo pode se dizer numa questão simples que ocorre com quase todo mundo. Eu escolho uma prova de ser assaltado. Da mesma forma que uma outra pessoa escolhe a prova de assaltar. Ele estará testando na sua prova não assaltar
e eu estarei testando na minha prova de ser assaltado, compreender o assaltante. Se ele conseguir não me assaltar, ele vence a prova dele. E se eu, sendo assaltado, conseguir perdoar, compreender o assaltante, eu venço a minha prova. O gênero é o assalto, agora a situação difere. Não sei se eu consegui entender ou explicar. Não, eu acho que sim, mas eu vou fazer assim, de repente tem gente que pode estar escutando esse áudio e pode estar com uma dificuldade, às vezes a pessoa não é espírita. Eu queria dizer assim para quem está escutando, que nós estamos fazendo um áudio aqui, é um projeto novo, mas é mostrar para as pessoas que sabem de espiritismo e quem também não sabe, e aí por isso que eu vou falar aqui sobre isso, mostrar esse tipo de conhecimento. Então, para quem não sabe, né, nós acreditamos na vida após morte, não é isso? Que existe uma vida após a morte, que é a mesma vida, só que a gente está fora do corpo em espírito. A gente acredita na multiplicidade das existências, não é isso? Nós temos várias existências, uma vida só, mas várias existências. Nós acreditamos na comunicabilidade dos mortos com os vivos, não é isso? E nós acreditamos na existência de Deus. Essas 4 vertentes aí que definem o espírita. E aí hoje nós estamos estudando a escolha das provas. Quando o espírito está fora do corpo, ele sabe tudo o que passou na vida dele, né? Ele tem, pelo menos a gente espera que ele tenha essa consciência, porque já é um espírito que tem uma certa evolução. Nossa, eu fui bandido. Eu fui um engenheiro. Espera aí que eu vou te... Você está longe do áudio, fala. Se a gente não souber o que é essa fora do corpo, para não entender isso. Então, existe um período, se alguém quiser falar, pode falar, tá? Chamado de perturbação espiritual. Quando a gente desencarna, algumas pessoas ficam numa perturbação espiritual que demora mais ou menos tempo a depender da condição do espírito. Quando é um espírito muito desenvolvido, ele desencarnou, já conhece a vida dele toda que passou na Terra. É como você fica assim, querendo ajudar a pessoa, perto da pessoa, e ele não está ajudando, está atrapalhando. Não é isso? Desligamento, não é isso? Não desligou, não é isso? Então a pessoa está passando por uma perturbação espiritual e ela pode estar atrapalhando outras pessoas. O tema que a gente está abordando aqui é o seguinte: quando o espírito toma consciência da vida que passou, se ele pode numa vida seguinte escolher a qualidade das provas. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque o que você falou já é obsessão espiritual. Seria um outro tema a ser estudado. Um outro tema. A gente está falando da escolha das provas. Eu vou fazer uma pergunta à Dona Ieda, por exemplo, aqui. Estou aqui na... Dona Ieda, só porque estou falando ao vídeo, meu querido. Eu sou Ieda, agora sou Dona Ieda. Muito bem, parabéns. Tá importante. Olha só, você acha, Ieda, que o espírito escolhe as provas? O espírito escolhe a prova. Com certeza, ele tem possibilidade de escolher, sim. Depende da necessidade dele querer progredir, né? Onde ele falhou, onde ele pode melhorar a situação dele, não é isso? Ele tem condição de escolher, sim. Se eu quero, por exemplo, se eu falei como rica, né? Então eu escolho ser novamente rica, para ver como é que eu vou agir agora dessa vez como rica, como é que eu vou me comportar como rica. Se eu falei como pobre, eu tenho condição de escolher a prova da pobreza para ver se eu melhoro. Não é isso? Eu tenho o livre-arbítrio, que é a lei universal de Deus, para eu poder escolher o meu caminho para melhorar. Eu acho que sim, perfeitamente. Pô, legal. Agora tem situação, vou passar a bola para não ficar falando, tem situação que o espírito não escolhe a prova? Quem quer falar sobre isso? Quando for a reencarnação compulsória, que ele não quer mesmo aceitar, né, essa melhora, essa evolução, aí ele é obrigado, sim. Ele tem várias chances dele poder aceitar, dele querer vir passar pela prova e evoluir. Agora, se ele continuar em 1, 2, 3 tentativas, 4, até 1000 tentativas, não quiser, aí ele é obrigado a ir, ciência compulsória. Não, então, o que é reencarnação compulsória e se isso vai acontecer sempre, né? Vai acontecer sempre, seu João? Sempre não. Por isso é compulsória. Só ocorre
enquanto o espírito permanecer na rebeldia. Então ele vai precisar passar por aquela dificuldade que ele ainda não venceu, até ele vencer. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na questão 260, sou o Raul, fala aqui: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? No caso, o espírito tem a consciência que seria ali, ele estaria vivendo num ambiente de má vida, e no caso, se ele já optou por essa situação, ele tem consciência que vai ser pesado. Então ali, no caso, ele já não estaria mais naqueles processos compulsórios, que no caso o senhor acabou de falar? Sim, claro. Não é compulsório porque ele já tem consciência. Mas ele vem naquela situação porque ele sabe que ele precisa passar no meio desse grupo, né, de má vida, dizendo assim, porque ali ele vai resistir, não roubar, né, não agredir, não cometer atos que possam prejudicar a sociedade, né, como nós às vezes fazemos, né, deixamos nos envolver por situações por conta dos nossos apegos de ordem material e acabamos prejudicando a sociedade. Então, por consciência que ele toma das dificuldades que ele causou, ele pede exatamente para conviver no meio de criaturas que ainda estão vivendo essas experiências, para que ele possa vencer a si mesmo. O objetivo todo da reencarnação é o autoconhecimento e o vencer a si mesmo. Olha, eu vou pedir licença até para falar de um caso. Nós estamos estudando Espiritismo há algum tempo aqui, o grupo, né? A Ieda é médium, Raul, todos aqui já passaram por um processo de comunicação espiritual. E como eu falei, né? Uma das diretrizes que regem o Espiritismo é a comunicabilidade dos mortos com os vivos, né? E o médium é uma pessoa que traz essas informações, né, através de psicografias e tal. Sobre esse tema, assim, por eu fazer desdobramento, né, minha mediunidade é muito desdobramento. Há quem diga que essa mediunidade ela tem a ver com animismo, né? Porque o espírito desdobra para pegar informação do outro lado. Mas quando algum outro espírito te dá informação, aí é mediúnico, que é trazer a informação do espírito para cá. Mas se você desdobra e vê o outro lado, é anímico, você só está vendo. Uma vez eu me deparei com um rapaz do outro lado e ele nitidamente tinha a aparência de uma pessoa de comunidade. E ele me levou em desdobramento mais ou menos para o local onde ele morava, que era uma comunidade bem pobre mesmo. Só que ele, enquanto me levava, ele me explicava 1000 coisas da vida espiritual. Achei ele muito inteligente e com uma moral elevada, porque ele estava me dissuadindo de algumas coisas que eu tinha na cabeça, e ele estava me explicando: não faça isso, não tem nada a ver e tal, isso fora do corpo. E eu perguntei a ele se ele é um espírito assim evoluído, se ele estava encarnado ou desencarnado. Ele estava encarnado, só que ele estava fora do corpo, como eu estava fora do corpo aquela noite. E eu falei: poxa, eu te acho tão assim, uma certa evolução, você está me explicando um monte de coisa e tal, por que você está na comunidade? E ele me disse nesse desdobramento que ele escolheu, não só ele, a família toda dele falhou em reencarnações anteriores e eles combinaram de reencarnar na comunidade. E eu fiquei assim olhando, eu falei: meu Deus do céu.
Entendeu essa questão? Pode falar, Ieda. No caso aí, ele é escolha de provas, né? Ele escolheu para estar reencarnado num grupo em que ele iria ajudar, de uma certa forma, com ele vivo, ele podendo fazer esse trabalho. Mas Não, e por que que ele escolheu essa prova? Porque ele tinha necessidade de aquele grupo, de evoluir aquele grupo. Foi uma escolha consciente dele, que ele precisava, de algum modo, trabalhar com esse grupo que ele está trabalhando agora, encarnado. Exatamente, e vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Me parece que a falha dele foi em relação à riqueza e tal, e ele achou melhor reencarnar com dificuldade numa comunidade, porque tem dificuldade, né? Ele estava, inclusive, o corpo espiritual dele, assim, ele estava vestido com roupa, assim, de pessoas que são muito humildes. Não, comunidade, eu vou falar aqui, é porque as pessoas não estão usando muito esse termo, favela mesmo, né? Comunidade hoje é usado para favela, mas as pessoas acham que é pejorativo esse nome. Então ele estava com roupa, né, desfavelado, vamos dizer assim, entendeu? Prova de que quando o espírito sai do corpo, às vezes guarda o quê? O que ele guarda, né? As impressões da vida anterior. Exatamente. No caso dele, as impressões da mesma vida, porque ele estava fora do corpo. Ele estava me dando orientação como encarnado, fora do corpo, e falando por que ele escolheu aquela prova de morar na comunidade. Entendeu? Você compreende isso, Alexandre? Para mim ainda é um pouquinho difícil, né? Eu tenho uma certa dificuldade, mas estou tentando assimilar o que está sendo passado. O que eu tô conseguindo ver é o seguinte: você tem a prova, você tem o direito de escolher, mas não é questão que você vai acertar, me corrija se eu estiver errado, né? Ou vai acertar ou vai errar, entendeu? Por isso que o nome é prova. Você vai, né? Você vai tentar fazer o certo e ali você vai ter o seu caminho. Quer dizer, se você tem a consciência, pelo que eu entendi, no passado, né, no teu mundo espiritual, de você ver que você errou e você vai tentar consertar, eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Você não parece que está pouco tempo na doutrina, não. É mais ou menos essa mesmo. O que você acha, Raul? Não, eu concordo com isso. Agora, deixa eu fazer um questionamento. Aquele espírito, já que é dito, né, ele escolhe as provas, aquele espírito que, no caso, não tem conhecimento sobre aquela suposta prova que ele quer passar, mesmo assim ele vai passar por aquela, digamos, um espírito quer vir como um cientista, um conhecedor, um médico, mas ele nunca passou por aquilo e tudo, mesmo assim lhe dá essa oportunidade de passar? Mas Raul, você mesmo pode responder isso aí. O cara pode ter uma prova em função de que ele tem a prova? Em função do aprendizado, ou então em função daquilo que ele ainda tem a aprender mais. Exatamente, eu penso assim, né? O espírito, vamos pensar numa criança. O seu João vai me corrigir aqui. Você tem um filho e você nota que ele tem deficiência, você leva ele para a escola e ele está tirando nota ruim em matemática. Falando do meu filho agora. Do meu filho. Então, em todas as matérias ele está legal. O que você acha que ele deveria aprender? Geografia ele tira 10. Ciências ele tira 10. Matemática ele tira 3. Então, qual seria a prova que você daria para esse espírito, criança? Seria estudar geografia ou seria estudar matemática? Estudar matemática, claro. Então, estudar matemática. Mas ele pode ter consciência de que a matemática, ele é uma criança. É ideal ele repetir aquela prova para ele ver se ele acerta de novo. Ele pode ter consciência, sim ou não? O que é fundamental, acredito, né, que em qualquer prova, né, é a questão
do grau em que se encontra aquela criatura para fazer aquela prova, porque a gente não pode dar uma prova para uma turma de nível elevado para uma criança que ainda está na base da compreensão, vamos dizer, no caso da matemática. Então ela vai fazer uma prova de conformidade com o nível que ela se encontra de compreensão daquela disciplina. Perfeito. Então, o meu filho, que está passando, nossa, expus aqui, coitado do meu filho, né? Esse áudio vai ficar exposto aí. A dificuldade que ele tem em matemática, no caso dele, ele leva assim, muito na brincadeira, ele não sabe que está com dificuldade em matemática. Mas eu vou botar ele para fazer matemática de novo, ele está com uma explicadora. Mas tem gente que sabe que está com dificuldade em tal coisa e ela escolhe fazer de novo para poder superar. A respeito disso, eu já li na Espiritismo alguma coisa, dizendo o seguinte, que há espíritos que quando eles vão reencarnar, seria uma das causas do aborto, né? Quando eles veem a prova, eles assumem a responsabilidade de passar por aquele processo, certo? Mas de repente, ele tem quando está sendo gerado, ele tem aquela visão, ele se apavora. E uma das causas do abortamento seria essa: o espírito recua, ele não fica no corpo, ele sai fora. Então há um aborto aí, entendeu? Provocado pela consciência do espírito, que ele não tem coragem de enfrentar a prova que ele vai enfrentar. Então ele se afasta do corpo e aborta. Já viu sobre isso? Né? Já leu isso, né? Já li. Sobre isso. É interessante. Alguém... E também do autismo, também ouvi uma vez na Ciência Espírita, numa revista, dizendo o seguinte, que as crianças autistas, a ciência ainda não soube discriminar o que acontece quando a pessoa está com um problema do autismo, do síndrome de Down, sabe, que é o gene e tal, tudo bem. O autismo a ciência ainda não vê. Agora, uma coisa específica, se não me engano, foi o Hermínio Miranda, se não me engano, foi esse ele vinculou o seguinte, que o autista é aquele espírito também que ele não se adapta, ele não quer reencarnar. Ele não quer reencarnar, ele está sendo quase como uma compulsória no caso, né? Se ele seria obrigado a reencarnar, ele não quer reencarnar, ele continua renitente, não quer reencarnar. Então o que ele faz? Quando ele vem, ele não se adapta ao mundo, ele fica assim, isolado, socialmente, ele não se adapta socialmente, ele fica assim, entendeu? Nesse sentido que ele faz, entendeu? Uma suposição de uma revista espírita que eu li Ciência Espírita. Não, interessante, eu acho assim que a gente tem que trazer todas as informações, mas esses casos assim são específicos para determinados tipos de doenças, né, ou patologias, que aí a literatura espírita tenta justificar, né? O que você acha disso, João? Eu entendo que essas patologias de ordem mental, como quase todas as outras patologias, não só de ordem mental, mas as enfermidades, elas, na sua grande maioria, é uma expiação. O espírito é obrigado a passar por aquela situação por conta de alguma coisa. Não vamos entrar aqui em detalhes se como ele se comportou, se foi dessa ou daquela maneira. O mais louvável aí é que ninguém passaria por uma situação dessa natureza, seja ela qual for, à toa. Isso não existe. Não existe nada por acaso, né? O acaso não existe. Se existe um efeito, é porque existe uma causa. Então é mais fácil a gente entender assim. Agora, isso não desconsidera que, por exemplo, que uma criatura que passa por uma situação do autismo, seja qual for a patologia, que ela não possa viver uma vida ativa, né? Nós temos o caso de uma doutora nos Estados Unidos que é autista e ela desempenha uma função importantíssima no governo americano. Então, é fundamental, não lembro agora o nome dela, mas o que é fundamental é que ninguém está alijado do processo na vida. Todos nós podemos ser útil, não importa em que situação a gente se encontra. Muito bem, legal.
Bom, as perguntas vão da 258 até 264. Alguém tem, assim, queria falar sobre mais alguma coisa? Queria, Raul, o que você acha? Tô vendo aqui que a gente pode até, assim, deu um tempo considerável, a gente abordou bastante coisas, né? Poderíamos até finalizar aqui esse primeiro podcast, não é isso? Sim, podemos finalizar assim. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante: eternidade das penas. Tem alguns espíritos que acham que reencarnam e aquela pena ali vai durar para sempre, né? Ou vai extrapolar várias encarnações. Ele acha que vai inclusive tem espírito, né? Quando eu falo espírito, ele pode estar encarnado ou desencarnado. Nesse caso eu estou falando do encarnado, espírito que está encarnado. Tem gente que tem uma coisa na cabeça. Isso é causado por essa questão da depressão. São espíritos deprimidos. Para mim, eu não sei se vocês concordam, a doença mental é do espírito, não é do corpo. Não é isso? Não sei se vocês concordam com isso. Então o cara é deprimido e ele fica deprimido a vida inteira. Só que ele passa aquela encarnação e fica deprimido de novo na outra. Eu queria saber se é eterna essa pena dele. O que você acha, João? É eterno? A questão da eternidade da pena tem uma relação com a cultura, não é? Se o indivíduo, como nós vivemos uma vida e vivemos dentro dessa vida, dentro da existência, a gente vive períodos no corpo físico e períodos fora do corpo, mas a vida é uma só. O que é interessante é o seguinte, que nessa existência, nessa vida, a gente passa por culturas, por aprendizados, que quando o espírito aprende que ele pode ser destinado ao fogo eterno, à prisão eterna, ao inferno. Ora, esse indivíduo, ele absorve aquilo e grava aquilo, que nós somos um computador, e aí até ele conseguir tirar da cabeça dele que o sofrimento dele não é eterno, ele vai ter que fazer um esforço muito grande e às vezes precisar até de uma ajuda terapêutica para que ele consiga sair dessas influências culturais. Muito bom, muito bom. Olha, a gente vai vai finalizando aqui o podcast, tá? Dessa semana. Eu vou pedir que vocês deem uma curtida aí nesse canal novo surgindo, trazer conhecimentos espíritas, né? Ou espiritualistas, conhecimento que é importante para todo mundo, para evoluir também nesse campo, né? A gente está aqui com a Rosane, com a Ieda, com o Raul, meu nome é Tarcísio Figueiredo, com o João, aqui com a Claudinha e o Alexandre, nesse estudo com vocês. Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Até o próximo podcast. Valeu, tchau!